Algo estranho está acontecendo no mundo. Fenômenos assustadores, sinais inexplicáveis e mudanças que parecem indicar que algo grandioso e sombrio está se aproximando. Será que o fim já começou e estamos apenas ignorando os avisos? Descubra antes que seja tarde demais. Antes, se inscreva no canal, dê seu like e ative as notificações para que nosso canal cresça e possamos trazer mais vídeos como este. Algo estranho está acontecendo, e não é mera coincidência. Em todos os cantos do planeta, as aparências desejadas estão surgindo, deixando especialistas perplexos e despertando medo em milhões de pessoas. Luzes misteriosas iluminam o céu em lugares remotos, enquanto sons ensurdecedores, vindos do nada, ecoam em regiões inteiras. O que está causando esses eventos? Estaríamos diante de sinais de algo maior? Ou seria tudo apenas um efeito colateral de algo que a humanidade não consegue compreender? Prepare-se, pois os mistérios que você está prestes a conhecer são tão assustadores quanto fascinantes. Em uma pequena vila na Escandinávia, moradores, contando ter visto o céu, rasgaram como se fosse feito de papel. Testemunhas descreveram uma luz brilhante que ofuscava os olhos, seguida por um silêncio ensurdecedor. Poucos dias depois, os peixes surgiram mortos nas margens dos rios, sem explicação aparente. Teria esse evento uma explicação científica ou estamos testemunhando algo mais sombrio? Será que forças que não entendemos estão interferindo na natureza? E por que esses acontecimentos estão se tornando cada vez mais comuns? Enquanto isso, na Antártica, cientistas detectaram sons estranhos vindos debaixo do gelo, ruídos profundos e ecoantes que lembram gritos distantes. Eles buscaram decifrar a origem, mas sem sucesso. Alguns acreditam que isso pode ser causado pelo derretimento do gelo, mas outros suspeitam de algo enterrado nas profundezas, aguardando o momento certo para emergir. Mas o que poderia estar lá, escondido há milênios? E por que esses sons nunca foram ouvidos antes? Será que o planeta está tentando nos alertar sobre algo? Em meados de agosto, um círculo perfeito apareceu no fundo do Oceano Pacífico, captado por um sonar de alta tecnologia. Os cientistas, intrigados, não conseguiram explicar como algo tão geométrico poderia ter sido criado naturalmente. Alguns sugerem que seria obra de uma civilização avançada, enquanto outros acreditam que poderia ser uma marca deixada por algo de fora deste mundo. Mas por que agora? Por que esses sinais estão surgindo com tanta frequência? Estaríamos nos aproximando de um momento crucial na história da Terra? Nos últimos meses, relatos de sons do apocalipse caíram a assustar pessoas em diferentes partes do mundo. Esses sons metálicos e vibrantes, que parecem sair do céu, já foram ouvidos em florestas, cidades e até no meio do oceano. Nenhuma explicação satisfatória foi encontrada, e cada teoria é mais assustadora que a outra. Seriam sons vindos do núcleo da Terra? Ou talvez sinais de algo extraterrestre? Estaríamos apenas começando a entender a dimensão do que está acontecendo? O mais preocupante é que esses eventos parecem estar interligados. Tempestades aparecem sem aviso, terremotos ocorrem em locais onde antes havia estabilidade, e até o comportamento dos animais está mudando. Você já viu como pássaros, baleias e até abelhas estão agitados de maneira estranha? Seria uma ocorrência instintiva a algo que eles conseguem sentir, mas que nós ainda não compreendemos? Será que estamos ignorando os sinais de um futuro catastrófico? Nos desertos do Oriente Médio, um grupo de exploradores encontrou cavernas com inscrições antigas que descrevem características semelhantes às que vivemos hoje. Os textos falam de um som dos céus que anuncia grandes transformações na Terra. Coincidência ou um aviso perdido no tempo? Como povos antigos poderiam prever eventos que pareciam se repetir séculos depois? E o que mais essas inscrições podem revelar sobre o nosso destino? Além disso, o aumento das temperaturas globais está provocando mudanças inesperadas. Lagos estão desaparecendo da noite para o dia, e novas águas estão surgindo onde antes havia terra seca. Seria isso apenas o efeito do aquecimento global ou algo mais profundo está em ação? Alguns especialistas alertam que esses eventos podem estar conectados a forças subterrâneas que estamos longe de compreender. Mas como essas características podem estar relacionadas ao que está por vir? Nos céus, algo ainda mais misterioso acontece. Relacionamentos de objetos luminosos aumentaram significativamente nos últimos anos. Não estamos falando apenas de luzes comuns, mas de características que desafiam as leis da física. Em algumas áreas, os objetos parecem emitir padrões de luz que lembram códigos ou mensagens. Mas para quem são essas mensagens? E o que elas significam? Estariam os céus nos alertando para algo iminente? E se esses eventos estiverem relacionados a algo que ultrapassa o entendimento humano?
Em regiões como o Triângulo das Bermudas, onde características inexplicáveis já ocorreram há séculos, uma atividade misteriosa parece estar aumentando. Recentemente, equipamentos de navegação de navios e aviões buscam metas em padrões específicos, e pesquisadores relataram mudanças inexplicáveis nos campos magnéticos da região. Será que esses pontos de anomalia estão conectados a um evento maior que está se aproximando? Mas não são apenas as características naturais que estão mudando. Em várias partes do mundo, pessoas relatam sonhos perturbadores, quase idênticos, envolvendo destruição em massa e figuras misteriosas. Alguns acreditam que esses sonhos são um reflexo do medo coletivo, enquanto outros veem nisso um aviso vindo de dimensões que não conseguimos compreender. Por que tantas pessoas estariam tendo experiências semelhantes ao mesmo tempo? Estaríamos recebendo mensagens de uma consciência maior? Em locais remotos, como o Alasca e a Sibéria, rachaduras gigantes estão surgindo no solo, algumas tão profundas que atingem camadas antes de intocadas da Terra. Os cientistas tentam entender o que está causando essas formações abruptas, mas as respostas são escassas. Alguns teóricos sugerem que essas rachaduras poderiam ser respirações do planeta, enquanto outros veem como sinais de um colapso geológico iminente. Mas o que exatamente está se rompendo sob nossos pés? Outra manifestação que deixou especialistas sem explicação é o desaparecimento arrependido de grandes massas de água. Lagos inteiros estão evaporando sem deixar rastros, enquanto rios mudam de curso da noite para o dia. As teorias vão desde alterações no subsolo até instruções desconhecidas. O que poderia estar drenando essas águas e por quê? Estaríamos enfrentando mudanças naturais extremas ou algo muito maior está acontecendo por trás das cortinas da realidade? E o que dizer das mudanças no comportamento do Sol? Astrofísicos observam pulsos de energia solar que não seguem nenhum padrão conhecido. Em alguns casos, partículas carregadas atingem a Terra com força suficiente para desestabilizar satélites e sistemas de comunicação. Mas o que está causando esses pulsos? Seria apenas uma fase irregular do ciclo solar ou estamos lidando com forças que vêm de fora do nosso sistema solar? Enquanto isso, em áreas de florestas densas, surgem relatos de árvores queimando de dentro para fora, sem sinais de incêndio externo. Especialistas estão explicando isso como a parcela gerada por gases presos no solo, mas não há consenso. Essas ocorrências estão aumentando, e os moradores das regiões afetadas afirmam que nunca viram algo assim antes. Será que algo está alterando a estrutura do próprio planeta? Até mesmo os animais estão nos mostrando que algo está errado. Enxames de insetos aparecem em lugares improváveis, como movimentações urbanas, enquanto rebanhos inteiros de animais selvagens começam a migrar sem rumores definidos. Há relatos de aves voando em círculos por dias, sem descanso, como se estivessem desorientadas. Será que eles estão reagindo a mudanças no ambiente que ainda não conseguiram compreender? E o que dizer dos sons que estão sendo ouvidos em diversas partes do mundo? Em regiões como o México e a Rússia, moradores dizem ouvir um som constante, profundo e metálico vindo do subsolo. Os sismólogos descartaram os tremores, mas o que poderia estar causando esses ruídos? Alguns sugerem que seria o deslocamento de placas tectônicas, mas outros acreditam que esses sons podem vir de algo ainda mais perturbador, escondido nas profundezas da Terra. Além disso, os cientistas do clima identificaram um intrigante: ciclones e furacões que surgem em padrões anômalos e inesperados, passando-se em buscas ao esperado. Alguns desses eventos desafiam até as simulações mais avançadas. Estaríamos presenciando um desequilíbrio natural ou algo está interferindo diretamente na atmosfera? Quem ou o que poderia estar por trás dessas mudanças? Mistérios também surgem no espaço. Telescópios captaram sinais de rádio inexplicáveis vindos de regiões distantes do universo. Alguns desses sinais, chamados de Fast Radio Bursts, seguem padrões que indicam uma possível origem inteligente. Mas esses sinais são uma tentativa de comunicação, porque eles aparecem justamente agora. E o que essa suposta mensagem pode significar para o futuro da humanidade? Por fim, muitos se perguntam se há alguma conexão entre todos esses eventos. Luzes no céu, sons construídos, comportamentos estranhos de animais, mudanças climáticas extremas. Seriam todas as peças de um quebra-cabeça maior que ainda não conseguiram decifrar? Ou seriam apenas coincidências assustadoras que, juntas, criassem uma ilusão de algo grandioso? Uma coisa é certa: o planeta está nos enviando mensagens. A questão é, estamos preparados para ouvi-los? Em uma floresta remota na Romênia, chamada Oia Basil, inexplicáveis têm deixado até os mais céticos inquietos. Árvores retorcidas em formas impossíveis, luzes flutuantes que surgem do nada e uma sensação constante de estar sendo observada são apenas alguns dos relatos.
Pesquisadores que investigaram o local reportaram falhas em equipamentos eletrônicos e até perdas de memória. O que está acontecendo nesse lugar enigmático parece superar a compreensão humana, como se fosse um ponto de convergência de forças que desconhecemos. No fundo do Oceano Atlântico, um ruído batizado de The Bloop foi captado por hidrofones. A frequência e a intensidade desse som sugerem que ele foi gerado por algo vivo, mas com dimensões muito maiores do que qualquer criatura conhecida. Desde sua descoberta, os cientistas tentaram identificar sua origem, mas sem sucesso. Embora alguns acreditem que seja apenas um movimento de gelo, há quem afirma que algo colossal pode estar despertando nas profundezas. A ilha de Bornéu, conhecida por sua rica biodiversidade, tornou-se palco de eventos assustadores nos últimos anos. Moradores relatam luzes inexplicáveis dançando sobre as árvores e sons que lembram gritos vindos da floresta. Exploradores locais contam histórias de sombras que parecem seguir quem se aventura na selva. Essas ocorrências estão aumentando, e os habitantes evitam certos pontos da ilha, como se algo invisível estivesse ali, observando e aguardando. O Vale da Morte, na Califórnia, abriga um dos aspectos mais bizarros da natureza: as pedras que andam sozinhas. Embora existam teorias sobre ventos fortes e blocos de gelo que possam movimentá-los, nenhuma explicação foi totalmente aceita. As pedras deixam rastros sinuosos no solo seco, como se estivessem sendo arrastadas por algo invisível. Os cientistas continuam investigando, mas o mistério permanece, alimentando teorias de forças desconhecidas em ação. Nos céus da Noruega, as luzes de Esdalen intrigam cientistas e curiosos há décadas. Essas luzes aparecem regularmente, com cores e formas variadas, flutuando no horizonte ou zigue-zagueando pelo ar. Apesar das inúmeras investigações, ninguém conseguiu determinar sua origem. Teorias vão desde partículas transmitidas eletricamente até manifestações de dimensões paralelas. Enquanto isso, as luzes começam a aparecer, desafiando toda tentativa de explicação lógica. No deserto de Atacama, no Chile, um pequeno esqueleto humanoide foi descoberto, apelidado de Atacama humanoide. Com apenas 15 centímetros, o corpo apresenta características peculiares que levantaram questionamentos sobre sua origem. Análises científicas revelaram que ele não é uma fraude, mas também não é totalmente humano. Enquanto algumas respostas apontam para mutações genéticas, a verdadeira história por trás desse achado permanece envolta em mistério. A Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, guarda enigmas que desafiam cientistas e arqueólogos até hoje. Câmaras ocultas foram descobertas recentemente usando tecnologias de escaneamento avançadas, mas o que está dentro delas ainda é desconhecido. Algumas teorias sugerem que poderiam conter artefatos de um conhecimento perdido, enquanto outras acreditam que servem como portais para outras dimensões. O fato é que, mesmo com toda a tecnologia moderna, os segredos dessas pirâmides continuam fora de alcance. No Japão, a floresta Aokigahara é um lugar conhecido tanto por sua beleza quanto por sua confiança sombria. Quem entra nela frequentemente relata perder o senso de direção, mesmo com dispositivos de navegação. Estranhas vibrações e ecos inquietantes parecem emanar das profundezas da mata, deixando os visitantes desorientados e apreensivos. Apesar de ser um destino popular, muitos evitam explorar suas partes mais densas, temendo o que podem encontrar. No Brasil, no interior do Acre, estranhas figuras geométricas gigantes foram descobertas sob a floresta amazônica. Conhecidas como geoglifos, essas formações são tão antigas que nem mesmo as culturas indígenas locais sabem sua origem. Apesar de décadas de estudos, ninguém conseguiu determinar exatamente por que elas foram criadas ou quem fez. O fato de estarem ocultos sob a floresta sugere que podem ser de uma civilização esquecida há milênios. Na costa da Índia, as ruínas submersas da cidade de Dvarka intrigam arqueólogos. Essa cidade mítica, mencionada em textos antigos como Mahabharata, foi considerada por muito tempo apenas uma lenda. No entanto, as estruturas encontradas no fundo do mar abordam a intervenção dos textos, desafiando a nossa compreensão sobre as civilizações antigas. Se Dvarka realmente existe, que outros segredos da história ainda estão escondidos sob os oceanos? Em uma caverna subterrânea na Turquia, a cidade antiga de Derinkuyu foi descoberta por acaso quando um morador local derrubou uma parede em sua casa. Abaixo, encontramos um complexo enorme que poderia abrigar até 20.000 pessoas, com passagens secretas, ventilação avançada e proteção contra invasores. O mais estranho é que ninguém sabe quem construiu essa cidade ou como foi possível tal obra em tempos tão remotos realizados. Seria apenas uma fachada arquitetônica ou um refúgio criado por quem já aconteceu algo apocalíptico no passado? A Sibéria esconde mistérios que desafiam até os cientistas mais experientes.
No Vale da Morte, grandes crateras conhecidas como caldeirões metálicos têm sido relatadas por nômades locais há séculos. Dizem que quem se aproxima dessas formações sofre de doenças inexplicáveis. Algumas especulações são de que sejam armas antigas ou tecnologias deixadas por civilizações desaparecidas. Porém, as tentativas de investigá-las sempre terminam abruptamente, seja pela região inóspita ou por falhas inexplicáveis nos equipamentos. No coração da África, o Lago News, em Camarões, guarda um dos mistérios mais mortais da natureza. Em 1986, o lago explodiu de repente, liberando uma nuvem de dióxido de carbono que matou mais de 1.700 pessoas e milhares de animais nos vilarejos próximos. A explicação científica fala de gases acumulados sob o lago, mas o que é perturbador é que ninguém previu o evento. E se algo semelhante estiver se formando em outros lugares? Será que isso pode acontecer novamente sem aviso? Em uma remota ilha da Indonésia, chamada Pulau Vé, os pescadores locais afirmam que algo imenso está nadando nas profundezas próximas. Redes desaparecem, peixes fogem em massa e uma estranha vibração pode ser sentida na água. Quando questionados, os mais velhos falam de a criação, uma lenda transmitida por gerações. Cientistas que investigaram a área detectaram movimentos no sonar que sugerem algo muito maior do que qualquer animal conhecido. Será apenas uma lenda ou algo realmente habita essas águas? Na Bolívia, o Lago Titicaca, considerado o lago navegável mais alto do mundo, guarda ruínas submersas que podem reescrever a história da humanidade. Exploradores específicos de templos, estradas e até portos sob suas águas. Essas estruturas são tão antigas que podem anteceder as mesmas civilizações incas. O que essas ruínas representam? Estariam conectados a uma cultura avançada perdida ou a eventos cataclísmicos que transformaram o planeta no passado? Nos Alpes suíços, uma vila inteira desapareceu misteriosamente no século XVI, sem deixar rastros. Relatos da época dizem que os moradores fugiram às pressas após uma série de aparências bizarras, paisagens estranhas no céu, sons ensurdecedores e terremotos. Até hoje, historiadores e arqueólogos tentam entender o que poderia ter acontecido. Tudo o que resta são ruínas abandonadas e histórias que se perderam no tempo. O que teria assustado tantas essas pessoas a ponto de abandonarem tudo de um dia para o outro? A Estrada para o Inferno, como é chamada por moradores locais no Alasca, é um trecho de terra que leva a uma área conhecida por desaparecimentos inexplicáveis. Caçadores, exploradores e até equipes de resgate desaparecem sem deixar vestígios nessa região. Equipamentos eletrônicos falham, bússolas enlouquecem, e uma estranha neblina parece surgir do nada. Embora os cientistas atribuam os eventos a condições climáticas extremas, os relatos de ocorrências sobrenaturais continuam a assombrar os que vivem nas proximidades. No Japão, estranhos monólitos submarinos foram descobertos perto da ilha de Yonaguni. Essas formações parecem tão precisas que muitos acreditam que sejam construções humanas, mas sua localização submersa sugere que foram feitas há milhares de anos, antes da última era glacial. Estariam relacionadas a uma civilização perdida que desapareceu sob as águas? Ou seriam simplesmente formações naturais tão perfeitas que confundem até os especialistas? No Canadá, um misterioso zumbido, chamado de Windsor, tem atormentado os moradores da cidade há anos. É um som grave, contínuo e impossível de localização, que aparece e desaparece sem aviso. Especialistas já investigaram fábricas, questões específicas, naturais e até atividades militares, mas nenhuma explicação convincente foi encontrada. O mais assustador é que, enquanto uns mal conseguem dormir por causa do ruído, outros simplesmente não conseguem ouvi-lo. Por fim, no coração do Atlântico, a misteriosa cidade da Atlântida continua a fascinar exploradores e teóricos. Recentemente, imagens de sonar captaram formações procuradas no fundo do oceano que alguns acreditam ser os restos da cidade emprestada. Apesar do ceticismo de muitos, a possibilidade de que uma civilização avançada tenha existido e desaparecida nas profundezas do mar é um lembrete de que o planeta guarda segredos muito além do que podemos imaginar. E talvez, apenas talvez, esses segredos estejam preparados para serem revelados. O mundo está cheio de mistérios que desafiam nossa compreensão e nos fazem questionar tudo o que exigem saber. Desde sons inexplicáveis até civilizações perdidas, os sinais estão por toda parte, esperando para serem decifrados. Talvez nunca tenhamos todas as respostas, mas é essa busca pelo desconhecido que mantém a curiosidade viva. Obrigado por assistir, e lembre-se, o que você não vê pode ser ainda mais assustador do que aquilo que consegue explicar.